Estamos aqui mais uma vez com a nossa teleaula e dessa vez nós vamos trabalhar as palavras homônimas e parônimas. Então, acompanha comigo. Palavras homônimas e parônimas são palavras que apresentam a mesma pronúncia. Presta atenção, que apresentam a mesma pronúncia. E no que elas são diferentes? Vamos ver. Ou a grafia, mas significados diferentes. Ou seja, homônimas e parônimas, elas podem apresentar a mesma pronúncia ou até a mesma grafia, mas nunca o mesmo significado. As palavras homônimas podem ser homônimas, homófonas, que são as palavras que possuem a mesma pronúncia, porém a grafia e o sentido, ou seja, o significado é diferente. Vamos ver. Eu trouxe para vocês alguns exemplos e eu gostaria que vocês acompanhassem e prestassem bem atenção e vissem se vocês já ouviram em alguma fala, em algum texto, essas palavras e até mesmo empregadas com sentido errado. Vamos lá? Exemplos. Nós temos ali a palavra concerto escrito de duas formas. Eu tenho concerto escrito com C e eu tenho concerto escrito com um S. Aí você escreve concerto sempre com S, não é? Mas nós sabemos que as formas são dos dois jeitos, só que cada uma com um significado diferente. Vamos ver então. Vamos ler seguidamente, depois a gente volta em alguns exemplos que são mais corriqueiros. Concerto com C, seção musical. Concerto com S, reparo de consertar algo que estava quebrado. Cela, pequeno quarto, tipo na prisão, na cadeia, né? No isolamento, no hospital. E cela, petrecho de montaria, do verbo selar, ou seja, vou selar um cavalo. Censo, recenseamento e censo com S de juízo, bom senso, senso comum, não é? Apressar, marcar o preço. Essa palavra a gente usa muito pouco, né? Hoje em dia a gente fala ou ouve falar, vou marcar o preço desse aqui, coloca o preço nesse objeto, nesta blusa, mas é uma palavra mais arcaica que se usava, eu vou apressar. Ou eu vou marcar o preço, ou eu vou perguntar o preço deste objeto. Apressar, de acelerar, com dois S, não mais com C cedilha. A diferença está numa única unidade fonética, que é o S e o C cedilha. Vamos lá. Apressar, acelerar, fazer rápido, andar rápido, né? Acender sem o S e ascender com o S. Acender, iluminar. Acender a lâmpada, acender a vela. E ascender, de subir. Por exemplo, eu tenho um cargo e eu vou ascender na minha profissão. Então, eu vou melhorar de cargo, eu vou subir de cargo. Vou deixar de ser professora e vou ser reitora lá da UFAC. Então, sessão, ato de ceder. Sessão, tempo de uma reunião ou espetáculo. Sessão, divisão, repartição. Então, nós temos 3 tipos de sessão aí. Onde está a diferença? Não é? No significado? Porque na pronúncia, se eu for falar, eu vou falar igual. Se eu for para uma reunião, eu digo, eu tenho uma sessão agora, um parlamentar, um deputado, eu tenho uma sessão agora e eu vou ter que sair. E se eu for falar de um setor, eu vou dizer, eu vou na sessão de almoxarifado. Vai soar do mesmo jeito, certo? Então, e se eu disser, eu vou fazer uma sessão de terra para o meu vizinho? A sessão
vai soar do mesmo jeito. Mas aí nós temos 3 significados diferentes. Vamos seguir? Cerrar, fechar. Cerrar com S, cortar. Cortar com serrote, né? Passo, com cedilha, palácio. E passo, com 2 S's, andar. Então, nós percebemos em todos esses exemplos que nós temos uma semelhança muito grande na pronúncia, ou até igual, mas os significados são bem diferentes. E esses significados, esses exemplos que eu estou dando aqui, você vai aprender mesmo praticando. Então, vamos continuar vendo aqui os nossos homônimos. Ali nós vimos os homônimos homófonos, ou seja, onde o som é parecido, mas o significado é diferente. Aqui nós vamos ver nas homógrafas que homo, unum, né? Homógrafa, grafia, então única grafia. São palavras que possuem a mesma grafia, mas com pronúncia e sentido diferente. Nas homófonas nós tínhamos sentido diferente, mas a grafia era diferente também. Aqui nós temos sentido, pronúncia e sentido diferente. Iguais na grafia, mas diferente na pronúncia. Exemplos. Colher é um substantivo, certo? Um objeto, um utensílio de casa que você usa para comer. E colher, que é o verbo de colher uma planta, de colher um cereal, de colher uma fruta. Eu vou colher, você vai colher, né? Então, aí nós temos um verbo que pode ser conjugado. Lembre-se, o substantivo, ele não pode ser conjugado. Então, na hora que você confundir, você use sempre o pronome para tirar a sua dúvida. A palavra, o contexto, ele vai dizer para você se você tem um substantivo colher ou se você tem um verbo colher. Porque se você não puder conjugar, você não tem um verbo. E se você não tiver um artigo antes, você não tem um substantivo. A história, o contexto vai dizer se tu usa a colher para comer ou se você vai colher a fruta para comer com a colher. Gelo, substantivo, e gelo, verbo, no mesmo caso. Começo, substantivo, e começo do verbo, eu começo, né? E o começo de substantivo é o começo, é o fim, é o meio. E comércio é o verbo, pode ser conjugado. Almoço e almoço. Almoço é o substantivo, o almoço, está pronto. Agora, eu almoço ao meio-dia. Então, o verbo está conjugado, eu almoço, certo? Então, aí o que vai mudar é a classe da palavra. A grafia vai ser igual, o significado vai ser totalmente diferente. Molho e molho, mesmo exemplo. Molho, substantivo, molho de tomate. E molho, de molhar. Eu me molho. Ao tomar banho, eu me molho. Ok? Forre e forre. Substantivo, verbo. Jogo e jogo. Substantivo e verbo. Eu jogo futebol. E o jogo de futebol vai começar. Então, você conjuga o verbo, usa os pronomes, que você vai se dar bem com essas partes dos homógrafos. Vejamos. As parônimas são palavras que têm grafia e pronúncia parecida, não igual, como nós vimos nas homônimas homógrafas. Elas só são parecidas, semelhantes. E geralmente essa semelhança, ela só aparece na fala, na pronúncia. Lembra que na norma culta, quando nós escrevemos uma palavra, a gente diz assim, eu estou andando. Eu falando com você, eu posso dizer, ai professora, eu estou andando.
E na norma culta, quando eu for escrever, eu vou dizer, eu estou andando. Então, a fala, ela nos dá essa flexibilidade. Então, é isso que vai acontecer aqui com as palavras parônimas. Elas têm grafia e pronúncia muito parecida, mas o significado é diferente. Vamos lá? Os exemplos aí que a gente vai ler de forma corrida, não é? E depois a gente volta em alguns exemplos mais importantes. Área, superfície, e área, melodia. Comprimento, extensão, e cumprimento, saudação. Gente, esse é um exemplo muito utilizado. As pessoas sempre confundem o que é cumprimento de cumprimentar uma pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, e com a extensão de um objeto, o comprimento dessa sala ou o comprimento dessa sala, né? Então, a saudação se escreve com U e a extensão se escreve com O. Mas na hora de eu pronunciar, eu vou sempre dizer o comprimento, porque são alterações de vogais muito parecidas. Isso a gente chama alongamento de vogal. Acontece sempre com a letra I e com a letra U. Quando a gente vai pronunciar a letra E, a gente sempre fala I. Leite. Aí a gente fala leite, né? E com a vogal A também acontece. Com a O, a gente fala comprimento, aí a gente eleva a vogal para cumprimento. Preste atenção em outros exemplos no dia a dia de vocês. Uma tarefinha para casa. Deferir e diferir. Conceder e adiar. Muito parecidas, somente por uma vogal, mas diferente. Descrição, ato de descrever. E descrição, reserva em atos e atitudes. Ou seja, você vai descrever, olha como eu pronuncio igual. Eu vou descrever a forma como eu estou vestida. A professora Gracione está vestindo uma calça e uma blusa estampada. E eu vou falar da descrição. A professora Gracione veio com uma roupa de cor discreta, não é? Então, nós estamos falando de descrição, pessoa mais reservada, mais fechada, e do ato de descrever um objeto ou uma pessoa. São bem diferentes. Então, vejamos. Despercebido e desapercebido. Emergir e imergir. Esse exemplo é bem peculiar. Emergir é vir à tona. A pessoa emergiu. Então, ela flutuou, ela subiu nas águas. Agora, se ela imergiu, ela afundou, ela mergulhou, né? Então, é um exemplo muito bem utilizado. Esse também. Emigrante e imigrante. Qual é a diferença de imigrante e emigrante? Emigrante é quando eu saio voluntariamente e vou para outro país. Imigrante é quem entra no país, né? Então, eu vou emigrar para outro país e eu vou migrar para o país que eu desejo entrar, ok? Eminente e iminente. Eminente é uma pessoa que tem relevância, status, né? Que se destaca, um parlamentar, um religioso, um cantor. Então, ele é destacado na sociedade. Agora, iminente é algo que está próximo, ou próximo de acontecer, ou próximo de você, tá? É flagrante e fragrante. Esses exemplos eu estou demorando mais porque vale a pena a gente frisar um pouquinho. Flagrante é evidente. Eu posso dizer, o rapaz foi pego em flagrante cometendo um delito. E olha a diferença para fragrante. Fragrante é de fragrância, de aroma, de perfume. Quem tem fragrância são coisas que têm odores. Geralmente a gente usa para perfume, mas existem outros exemplos, tá? Tudo que tem odor
tem uma fragrância, seja ela boa, seja ela ruim, ok? Mais alguns exemplos. Então, vamos dar uma corridinha aqui. Fluir e fruir, desfrutar e aproveitar. Inflação e infração, esse é bom. Inflação é desvalorização da moeda e a infração é a violação de uma lei. Infringir é transgredir, infligir é aplicar. Ratificar é confirmar, retificar, corrigir. Tráfego, trânsito de veículos em via pública. Tráfico, comércio desonesto ou ilícito. Vultoso, que faz vulto, volumoso, de grande importância. Vultuoso, acometido de congestão da face. Muitas vezes a gente chama de inchaço. Para finalizar, eu tenho aqui duas questõezinhas para a gente assimilar um pouquinho esse conteúdo. Questão 1. Assinale o item que a palavra destacada está incorretamente aplicada. Lembre-se sempre de, em uma questão, prestar atenção no enunciado. Eu não peço aqui para vocês a palavra que está correta, mas eu peço a palavra que está incorreta. Trouxeram-me um ramalhete de flores fragrantes. Está correto ou errado? A justiça infligiu pena merecida aos desordeiros. Infligiu ou infringiu? Flagrantes ou fragrantes? Promover uma festa beneficente para a creche. Devemos ser fiéis aos cumprimentos do dever. Devemos. Corretíssimo. A cessão de terras compete ao Estado. Esta cessão está escrito corretamente? Foi usada num contexto correto? Vamos ver o que está certo. Promoveram uma festa beneficente para a creche. As demais todas estão corretas. Por que essa festa não está correta? Porque não se utiliza o termo beneficente, se utiliza o termo beneficente, sem a vogal E. Próxima questão, para finalizar a nossa aulinha. Leia o texto abaixo, responda ao que se pede. Nós temos 3 exemplos com 3 palavras muito semelhantes na grafia, mas iguaizinhas na pronúncia, que se você não tiver um contexto, você vai achar que é a mesma palavra que está escrita. Vamos lá. Adoramos cestas. Eu adoro cestas de café da manhã. Você também, né? Adoramos cestas. Quem não gosta de tirar uma cesta depois do almoço? Tirar um cochilinho. Adoramos cestas. Adoramos as sextas-feiras, ok? Resposta? Qual seria? O efeito de sentido do texto é causado através de quê? Da rotina de afazeres que o menino tem durante o dia? Será? Da semelhança fônica, da semelhança de som da palavra cesta, sexta e sexta, mas com significado totalmente diferente? Da semelhança gráfica entre as palavras sextas, sextas e sextas, mas com significado totalmente diferente? Do significado de sexta, sexta e sexta terem o mesmo significado na escrita? De fato, sexta, sexta e sexta terem o mesmo som e significado equivalente? Vamos para a resposta. Com certeza, elas não têm significados equivalentes, ou seja, equivalente quer dizer semelhante, igual, tá? Que um equivale ao outro, seja a mesma coisa. Então, seria aí a semelhança fônica. A grafia é diferente, o significado é diferente, mas a pronúncia ela é totalmente igual. Então, para isso, você tem que ter um contexto para você entender
Quando eu falo sexta, de café da manhã. Quando eu falo sexta, de tirar um cochilinho. E quando eu falo sexta-feira, sextou. E para finalizar, eu não poderia deixar de lembrar a vocês para visitarem a plataforma Eduque e realizar as atividades complementares que estão lá para vocês assimilarem ainda mais este conteúdo e outros conteúdos e reverem os vídeos que já foram gravados. Até a próxima aula.